André Carlos Torres Pontes. Meu amigo, obrigado aí. Eu não sabia que tinha tanta coisa não, viu? Aumentaram um pouquinho esse negócio aí, viu? Boa noite, eu não vou me estender nas saudações. Eu quero, primeiramente, pedir a proteção divina ao nosso Pai Maior. Para mim é uma grande responsabilidade hoje estar aqui presente. Eu lembrei de um episódio quando eu era criança, e é comum, eu creio que há muitos, que quando a gente chegava no campinho de pelada, e aquele jogador pior, o mais ruim, o mais perna de pau, ele jogava. E o craque, não era Emerson, ficava sempre de fora. Mas ele jogava porque era o dono da bola. E assim eu saúdo o Marialvo Laureano extensivamente a todos que aqui estão, porque ele, a rigor, é o anfitrião desse evento, juntamente com os parceiros nos quais o Tribunal de Contas se inclui. Mas eu creio que o convite dele para hoje eu estar aqui é simplesmente porque eu, eventualmente, sou o dono da bola. E dei gentilmente o espaço para ele fazer esse evento. Então, sejam todos assim bem-vindos. Invoquei a palavra divina, como sempre, mas nesse mês de agosto, com um especial momento de estarmos nos aproximando do Dia dos Pais. E assim, nada mais justo do que homenagear nosso Pai Maior. E convidá-los, ao mesmo tempo, sábado, no próximo sábado, dia 5, aniversário de 432 anos da cidade de João Pessoa. O número 432 já é simbólico, não é? Numa sequência descendente rumo ao ápice. E também na minha época chamava-se número dos noves fora, não é? 437 e 29, noves fora, 0. Nada mais coerente trazer os números para o evento de administração tributária. Então, sábado estão todos também convidados para, a partir das 18 horas, estarem aqui. Teremos a apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa e trará um repertório especial sábado, um repertório em homenagem ao Dia dos Pais. Outro ponto que me chamou bastante atenção foi Marialvo dizer, na sua fala, que esse é um evento para abrigar os amigos, para trazer os administradores, os prefeitos, os gestores, para a proximidade da Receita Federal. E a gente, aqui no tribunal, sempre se esmerou, e esse ano, aí eu tenho que fazer também a minha campanha, não é? E a gente, esse ano, se esmerou muito mais estão rindo de quê? Começou a campanha aqui mesmo, não viram, não? Começou no tribunal, é muito orgulho. A gente abriga a orquestra, abriga congresso, abriga aqui seminário de estudante. Acabamos de testemunhar, quem sabe, não é? Bom, mas cada qual aqui tem sua opção e não é daqui que vai se decidir nada. Bom, aí estamos aqui com as palavras de Marialvo, atraindo aqui os amigos, os gestores, para a proximidade do leão. E o paralelismo é que o Tribunal de Contas sempre teve, prefeito, uma fama, prefeito Jacques Lúcio, que me dá a honra de revê-lo, de lobisomem, aquele que assustava, e deixou de ser há muito tempo. Dr. Gilmar Martins é testemunha disso, está sempre aqui conosco, emparcerado, trazendo conhecimento e levando conhecimento, eu creio que muito mais trazendo do que levando, junto a um órgão que também se esmera em tentar levar e receber conhecimento, para que a gestão pública se desenvolva de uma forma muito melhor. E, para mim, tem sido uma alegria muito grande receber prefeitos, prefeitas, presidentes e presidentas de Câmara nesse exercício. Minha prima, minha amiga Vanina. Porque aqui eles chegam preocupados. E, invariavelmente, eles saem mais tranquilos. Porque o Tribunal de Contas está fazendo
uma atividade ímpar na sua história e na história dos tribunais de contas do Brasil esse ano. Presidente Tota, Vossa Excelência é testemunha, de acompanhar a gestão. Já emitimos, agora no mês de junho, todos os relatórios de acompanhamento do primeiro quadrimestre das gestões de 2017. E dissemos aos prefeitos, o índice desse ou aquele está um pouco baixo, ou está normal, a previdência está um pouco aquém. Colocamos no ar painéis de acompanhamento de despesas e receitas. Já no prelúdio da fiscalização, da auditoria, do acompanhamento da arrecadação pública, para que os prefeitos se comparem em sua gestão. Tem prefeitos que chegam aqui e me pedem para selecionar prefeituras que eles gostam de se comparar. E ali vão fazendo seus testes e levam esses testes lá para as suas prefeituras. No campo da despesa, da receita, estamos colocando outros painéis no ar. Estamos também aprendendo. E é importante essa compreensão. Quando chegarem ao tribunal, cheguem também para ensinar, porque estamos de braços abertos também para aprender. Essa é a tônica moderna do tribunal. Ajudar, aprender, trabalhar, porque somente assim teremos uma gestão pública mais eficiente e conseguiremos fazer o nosso trabalho para o qual fomos colocados lá, ou por eleição, ou por concurso, ou por nomeação, de qualquer forma que tivéssemos chegados ao serviço público. Fazer uma gestão pública com melhores resultados para o nosso principal cliente, que é a sociedade paraibana. Bom, estou diante de uma plateia eminentemente de gestores e de conhecedores profundos de administração tributária. Eu não vou aqui me avorar a dar uma aula sobre o tema, jamais. Quando o Marialvo esteve aqui, esse meu papelzinho é meu lembrete também para o dia a dia aqui no tribunal, viu? Eu não posso esquecer, não. Quando o Marialvo esteve aqui, e aí eu, de uma forma agora mais séria, trago a verdadeira motivação que fez com que identificássemos Joselma, minha amiga de infância. Eu já era mais velho do que ela naquela época, claro, né? Me fez identificar um traço marcante e assim a gente se emparcerar nessa jornada junto com tantos outros órgãos e entidades ilustres, que foi justamente um trabalho que a gente também começou esse ano, de fazer a auditoria da Receita. Auditoria para ajudar, auditoria do tipo operacional. Quando a gente planta o bem, a gente colhe o bem. Isso é bíblico, não é? Em 2011, o Tribunal de Contas ofereceu aos seus servidores um mestrado em economia. A gestão era do conselheiro Fernando Catão. Ele se uniu, professora Sulamita, com a Universidade Federal da Paraíba e inaugurou aqui no Tribunal de Contas um mestrado em economia e os servidores do tribunal tiveram uma reserva lá de vagas nesse mestrado. E cerca de 10 ou 12 pessoas aqui do tribunal, auditores somente não, servidores em geral, cerca de 12 pessoas tiveram vaga nesse mestrado e produziram, deputado Manel Júnior, dissertações de mestrado sobre temas do tribunal. E uma das dissertações do auditor de contas públicas, Luiz Henrique, foi sobre justamente a eficiência da arrecadação própria dos municípios do estado da Paraíba, utilizando dados de ontem, de 2016. E nós agora estamos acompanhando a gestão de 2017 com dados também atuais. Então, isso, como não há coincidência, que eu não acredito, é obra divina, fez com que, de fato, e naquele instante, dissesse a Marialva, temos todo interesse em participar desse evento. E, como disse, não vou apresentar nenhuma aula, vou trazer dados desse trabalho que Luiz Henrique fez aqui no tribunal. Eu pedi a ele, você tem que ser o mentor aqui do trabalho de auditoria. Aí ele, não, ficou meio assim, indeciso. Aí, por obra também divina, professora, a orientadora dele conseguiu convencê-lo a apresentar o trabalho no Canadá. E ele não tinha como ir. Chegou na presidência, disse, presidente, meu trabalho foi classificado para eu apresentar no Canadá. Pois não, pode ir. Mas eu não tenho condições de ir. Eu digo, você vai, o tribunal vai pagar sua passagem, suas diárias, você vai para o Canadá apresentar esse seu trabalho. Aí ele fez, e o que é que eu faço pelo tribunal? Eu digo, aí pode, quando você voltar, viu?
se preocupe, não. Nada demais que ele, como um grande cientista, como um grande profissional que ele é, não tivesse condições de fazer. Ele hoje vai capitanear a auditoria da Receita própria e expandiu não só para os municípios, mas também para o Estado, com modelos científicos que vão justamente subsidiar e ser, eu diria, até um ponto de partida para lá no futuro nós mensurarmos que esse trabalho que hoje se inicia de uma forma mais evidente, ele está gerando, passo a passo, resultados favoráveis. E eu pedi e ele já fez. Nós já temos um procedimento operacional padrão para a auditoria de receita e, em pouco tempo, os senhores e senhoras prefeitos e prefeitas da Paraíba e o governo também do Estado estará recebendo, como receber agora há pouco, um formulário para o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, um formuláriozinho de computador para preencher alguns dados para que o tribunal diga quais são as áreas da administração tributária que estão mais sensíveis, que possam sofrer ou possam passar por um tratamento diferenciado, para que essas questões elas se otimizem no tempo e com o acompanhamento do Tribunal de Contas. Então, não seremos parceiros apenas no evento, mas na progressão desse trabalho maravilhoso que estamos todos a iniciar, eliminando, de uma vez por todas, a figura nefasta do leão e do lobisomem, e nos tratando como parceiros nessa jornada de gestão pública. Bom, rapidamente os dados, falarei pouco para que nós possamos desfrutar um coquetel que já está sendo posto, não é? Para todos nós. Bom, essa questão relacionada à péssima distribuição de renda no Brasil não é nenhuma novidade, parte da nossa própria formação federalista, não é? A formação federalista de cima para baixo. Quando a água chega lá no finalzinho, depois de percorrer todo o caminho, cai como gotas e, nesse lugar, estão os municípios. Nós vamos ver a participação da receita própria, da capacidade de arrecadação desse estudo que foi feito, como ela é quase que insignificante, não é? O governo central tem os ganhos em escala e os governos locais, conhecimento das preferências e necessidades da população local. Isso é uma forma diferente de dizer que os municípios arrecadam pouco, mas fazem tudo. Os efeitos da descentralização no Brasil, os serviços foram descentralizados, os municípios passaram, notadamente, a partir de 88, a ter um salto grande de autonomia política, autonomia administrativa, autonomia financeira, só não conseguiram, proporcionalmente, os recursos necessários para tanto ampliação das atribuições dos municípios, que todos são conhecedores, e aumento na proporção do FPM da receita corrente municipal. E aí vem um traço interessante da pesquisa, é aquela história, o que se dá se acomoda. E existe uma cultura também. Quando eu entrei aqui no tribunal em 1997, a gente fez uma pesquisa já naquela época, logo em seguida, nos anos 2000, quando surgiu no Brasil a Lei de Responsabilidade Fiscal, na Guidiel, né, lá de Santa Rita. Seja bem-vindo, viu? Eu vi pequenininho, eu conheço a mãe dele, trabalhei com ela lá em Santa Rita. É bom a gente encontrar os amigos. Eu acho que esses eventos são importantes para isso, para a gente reencontrar os amigos, né, Emerson? Isso mesmo. Bom, então, olha, a gente fez um trabalho em 2000 para descobrir códigos tributários nas prefeituras. Poucas tinham. E o que imperava, e os prefeitos diziam para a gente na época, André, não adianta não. Se a gente criar IPTU no município, a gente não se elege mais nunca. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela veio para ajudar nisso, que ela trouxe um dispositivozinho dizendo quem não criar, instituir, cobrar o tributo da competência, não tem responsabilidade fiscal. Aí arranjaram essa desculpa, o tribunal também pedindo, aí agora vamos criar pelo menos os códigos tributários. A gente conseguiu catalogar aqui no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, logo depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, códigos tributários de todas as prefeituras. Com legislação, pelo menos a inicial foi produzida. Mas ainda muito incipiente na arrecadação, notadamente em razão
participação da arrecadação federal na arrecadação principalmente municipal. 80% dos municípios da Paraíba tem mais de 90% da sua arrecadação permeada por transferências, quer do governo federal pelo FPM, quer do Estado através do ICMS. A administração tributária como atividade do poder político, voltada à fiscalização e arrecadação de tributos, nada mais é do que aquela autonomia financeira que os municípios passaram a ter sublinhada com a Constituição de 88. A obtenção de informações a respeito da administração tributária dos municípios brasileiros, obviamente, ainda é difícil. Nós vamos tentar inaugurar esse trabalho aqui na Paraíba. Eu não tenho notícia de tribunais de contas que fazem auditoria de receita, não é? A contenção da receita como elemento impulsionador histórico, até mesmo dos orçamentos, se perdeu com o tempo, o controle passou a ser eminentemente de despesa e, obviamente, nós vamos tentar sublinhar esse trabalho. Tanto que precisou de uma atividade científica num mestrado de economia para possibilitar ao aluno, aqui dentro do tribunal, fazer essa pesquisa sobre a administração tributária nos municípios da Paraíba. A base de dados do SAGRES, do TCE-PB, que é uma base de dados muito boa, eu sou suspeito para falar disso, mas eu digo que é uma base de dados boa, porque agora nós estamos testemunhando como essa base de dados pode gerar informações, os painéis que nós estamos colocando no ar, onde os gestores têm a possibilidade de fazer uma comparação vertical e horizontal, são exemplos disso, porque hoje você pode comparar a gestão, tanto ano a ano, como com a vizinhança, com a região, com a micro-região, com a mesorregião, bem como também por população e outras formas também de detalhar. Bom, aí vem alguns dados, não é? Que eu acho mais interessantes do que a teoria, como eu disse, são gestores e administradores fazendários, não tem sentido aqui a gente mergulhar nas teorias, e para mim esses dados são mais interessantes como aquele instrumento de partida. Esses serão os elementos de partida para o tribunal depois fazer as suas avaliações da evolução do seu trabalho de auditoria de receita. Na Paraíba, em 2016, tivemos 90 milhões de arrecadação de IPTU, 142 milhões de imposto de renda retido na fonte. A pesquisa contemplou o imposto de renda retido na fonte, que é receita própria, não é, de retenção pela gestão, o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos, e o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Professora Sulamita, ontem a gente retomou as aulas, não foi lá no UNIP, e a minha disciplina lá é Direito Financeiro. E a gente, invariavelmente, fala de tributo lá, não é? E eu, para não ficar só falando de número de tributo, é muito chato falar de tributo, falar de direito financeiro. E eu gosto de falar lá de Raul Seixas, né, daquela música dele, que ele já dizia que a gente tem que pagar para nascer, pagar para viver e pagar para morrer. Toda vez que eu falo do ISS, eu digo isso aos meninos, né, que quando nasce no hospital particular tem ISS. Quando nasce no hospital público tem ISS, que é gasto lá no hospital público. E para viver nem se fala, né, quanto de ISS a gente paga. Mas, professor, e quando morre? Você não paga mais não, porque já morreu. Mas sua família paga, embutido no preço do enterro, não é? Ixi, de noite, numa quarta-feira, falando de morte. Vamos falar de amor, que é melhor, não é? Bom, então, vejam só, em 2016, 709 milhões de tributos próprios foram arrecadados pelas prefeituras do estado da Paraíba. Menos de 10%, deputado Manel Júnior. Menos de 10%. Esse ano, as prefeituras todas juntas vão arrecadar 9 bilhões de reais em torno disso. O ano passado não teve muita variação, né? Nós estamos numa fase meio aqui de estagnação de arrecadação. Então, menos de 10% da arrecadação própria das prefeituras aliás, a arrecadação própria representa menos de 10% da arrecadação total. É um ponto interessante de partida. Aí é objetivo, é só você pegar a arrecadação total do ano passado, aplicar esse índice,
você tem um índice, o trabalho vai iniciar, daqui a um ano a gente mede. Vê se em 2017 já melhorou, que eu acho que em 2017, como estamos começando esse trabalho agora já, no segundo semestre, seria interessante a gente medir lá para final de 2018, para a gente ver. É um dado interessante de partida. Eu repito, foi por isso que eu abracei inteiramente o projeto, porque nós temos dados para ajudar também na medição dos resultados do projeto. Bom, esse é um dado de bolha, onde se reflete aqui a maior eficiência, daqui a pouco a gente vai demonstrar como é que se consegue. Esses dados a gente vai disponibilizar individualmente. Essa linhazinha aqui de baixo, ela é por ordem alfabética, então vem de Água Branca até Zabelê. Aqui no meio do caminho tem Campina Grande, envolve o volume de arrecadação, e João Pessoa tem uma posição, naturalmente, privilegiada em relação à eficiência da arrecadação, como aqui, inclusive, já mencionada. Tá? O imposto de renda retido na fonte e o ISS praticamente tem a mesma colocação dos municípios. A eficiência aqui medida leva em conta a despesa e número de servidores na máquina de arrecadação. Nós vamos ver o resultado dessa combinação, ou seja, é a velha conotação entre custo-benefício. Gasta-se muito para arrecadar pouco ou gasta-se pouco para arrecadar muito. Então, no permeio dessa análise, o estudo leva em conta a eficiência da arrecadação própria municipal. Estamos arrecadando as receitas previstas nos instrumentos de planejamento. O montante arrecadado reflete a capacidade fiscal do município. Nossa máquina de arrecadação é eficiente? Aí já são perguntas que nós vamos colocar nesse questionário, que será feito, não sei se agora ainda em agosto, mas provavelmente em setembro, as prefeituras estarão recebendo um questionário para que a gente possa ajudar nessa avaliação. Desempenho tributário municipal, o TCE vem desenvolvendo um projeto destinado a examinar esse projeto que nós já estamos implementando, e os objetivos: mensurar a eficiência técnica tributária e o esforço fiscal e acompanhar a avaliação da administração tributária municipal. Bom, aquilo que aqui a gente já anunciou. O índice vai avaliar a administração tributária como uma unidade de produção, são conceitos da própria economia privada, não é? Modelo empregado, a análise evolutória de dados, e a base de dados foi extraída do nosso sistema de acompanhamento da gestão dos recursos da sociedade. Modelos. Modelo com retorno constante de escala, insumo orientado, não é? Ou seja, cada real aplicado gera quanto? Despesa total das secretarias a despesa total foi mensurada, número total de servidores, aí do outro lado, somatório da arrecadação do IPTU, do Imposto de Renda Retido na Fonte, e dos demais impostos, ITBI e ISS, levando em conta também a população estimada. O índice de eficiência tributária encontrado tem uma média de 0 a 1, bem abaixo, né, do ideal, o máximo 1 e o mínimo 0,056, e tem uma média bastante baixa, de 0,334, levando em consideração 3/4 para frente e 1/4 para trás. Nós temos aqui uma média onde, quem sabe, daqui a um ano a gente consiga ampliá-la em pelo menos até 0,5. Já será um grande resultado. Esse resultado leva em conta justamente os recursos empregados e os resultados obtidos. Aqui estão os índices de eficiência tributária, os melhores índices encontrados: Esperança, Guarabira, o prefeito Zenóbio está aqui presente, não é? João Pessoa, Monteiro, Piancó, Santa Rita, Serra Branca, Sapé, Patos e Lagoa Seca, os 10 melhores índices encontrados. E os 10 piores, Sossego, Quixaba, a prefeita de Quixaba também está aqui conosco, né? Temos um trabalho bastante interessante, e eu digo sempre, quanto mais desafiador, melhor.
Não é um trabalho crítico, não é um ranking que se pretende divulgar como bom ou ruim, é um ponto de partida para um estudo e um trabalho que vai começar, e a gente já tem um índice para avaliar individualmente cada prefeitura do estado da Paraíba. Eu não tinha lhe mostrado ainda isso não é? Isso é uma surpresa, não é? Pois bem, tá? Bom, o índice de esforço fiscal estima scores de eficiência que representam o esforço fiscal de cada município. O modelo utilizado, essa fronteira etocástica, a base de dados, mais uma vez, extraída do SAGS e agora do IBGE, e possibilita a estimação do que poderia ser arrecadado do ponto de vista tributário em cada município. E as variáveis são interessantes, não é? O somatório da receita do IPTU é uma variável e também, do outro lado, o valor adicionado ao PIB no setor de serviços, porque esse valor vai impactar no imposto sobre serviços de qualquer natureza, o valor adicionado ao PIB pelo setor industrial, que também no mesmo tributo, o valor adicionado pela administração pública em 2014, número de domicílios urbanos, que vai ter influência no ITBI e no IPTU, a razão entre FPM e ICMS e a receita corrente 2016 é mais uma variável, o índice de desenvolvimento humano municipal. Aqui se falou em índice de desenvolvimento humano, esse índice também é levado em conta. E essa variável aqui é interessante, percentual da população que votou na oposição do segundo turno nas eleições presidenciais de 2014. Aí eu procurei saber o que era isso, não é? Eu fui estudar o que danado era isso. Aí fui ler o trabalho lá de Luiz Henrique. Em sala de aula a gente já diz isso, né, professora? Diz que quando em direito financeiro a gente vai falar de orçamento, ainda existe essa cultura em poucas prefeituras, vocês hão de testemunhar, mas ainda existe aquele princípio da impessoalidade, não é? Quando chega um munícipe lá para pedir um auxílio ou um benefício lá ao prefeito ou à prefeita, eu não sei se, eu acho que isso acabou, mas sempre tem um servidor público assim, por trás de prefeito, não dê não, que ele não votou na gente não. Tem isso ainda? Não tem mais não, tem? Não, isso tem mais não. Não é de nós não, não é? Esse não é da gente não. Isso levou em conta no estudo. Por que isso? Porque o estudo prova cientificamente que naturalmente isso se comprova, né, prefeito? Infelizmente ainda existe isso no Brasil. Prefeito de oposição ao governo, o governo de oposição ao governo federal. Tem uma dificuldade, muitas vezes, de obtenção de determinado recurso, como se já não bastasse a crise econômica que já provoca isso, né, Leto? Às vezes tem essa dificuldadezinha. Então, isso foi levado em conta também no estudo. Tem uma influência muito pequena, mas foi levado em conta. Bom, o índice de esforço fiscal. A média, ela salta aos olhos que ela é bem positiva, ou seja, o resultado que está se obtendo naquilo que poderia ser arrecadado. Nós vamos ver aqui, para minha surpresa, o estudo que Luiz Henrique fez, a margem que se pode arrecadar mais com o cenário econômico atual é muito pequena, daí a importância desse trabalho que a Receita Federal vem fazendo, juntamente com a Junta Comercial e outros órgãos parceiros e entidades, de promover a formalização da economia, não é? A Rede Sim é uma forma para se fazer isso. Porque com o cenário atual, a margem para agregar novos valores à arrecadação própria, essa margem ainda é muito pequena. O que se precisa é incrementar, a rigor, a economia local, com novas oportunidades de arrecadar, para que isso possa acontecer efetivamente. E temos aqui, mais uma vez, os melhores índices de esforço fiscal em Monteiro. Isso significa dizer que o que está arrecadando está bem próximo daquilo que é possível arrecadar. E as piores situações nessa coluna de cá. O índice de esforço fiscal, e aqui em números, os municípios paraibanos, nós vimos que arrecadaram 709 milhões em 2016. Segundo o estudo, poderiam ter arrecadado 841 milhões em 2016. Os municípios, bom, aqui está a diferença, que representou justamente o que poderia ser arrecadado e o que se arrecadou. O indicador de desempenho é justamente a conjugação
numa média geométrica, daí porque a raiz quadrada, em relação ao esforço fiscal vezes o índice de eficiência tributária. A questão do esforço fiscal agora há pouco e o índice de eficiência tributária aquela questão entre o custo e o benefício. Aqui, no caso, o esforço, não é o que se arrecadou e poderia se arrecadar. E, no segundo caso, o custo, benefício daquilo que se gasta com a arrecadação, o que efetivamente se arrecada. Nós temos aí o melhor desempenho, mais uma vez, de Monteiro, João Pessoa, Esperança, Santa Rita, Guarabira, Piancó, Serra Branca, Sapé, Patos e Cabedelo. E, do outro lado, com menores desempenhos, né, com desempenhos menores, Sossego, Quixaba, Carrapateira, tem uma margem muito grande de melhoria da média para baixo. Bom, e já caminhando para o final, como prometido, esse gráfico aqui representa, já agora para 2017, já pode ser uma oportunidade de melhoria. Eu gosto muito de eventos assim, porque a gente associa a teoria, a prática, a fala, ao que a gente pode fazer. O evento não fica um ponto de chegada, nem fica isolado, ele vira um ponto de partida, não é assim? Esses dados aqui, literalmente, são pontos de partida para um trabalho que vai se intensificar. Eu não diria começar, não é, Marialvo? Se intensificar, porque muito esforço, há de se reconhecer, já é feito pelas fazendas públicas municipais. Eu lembro, na época do prefeito Severino Maró, já foi feito um concurso lá em Santa Rita, tem agentes fiscais lá, concursados, né? Eu conheço agentes fiscais lá, que trabalham em bancos. Aquele exemplo que você deu, é difícil mesmo cobrar ISS de banco, viu? Eles alegam lá umas resoluções do Banco Central, e para encontrar, meu amigo, só indo no Banco Central, viu? Ele não está na internet, não. E há uma dificuldade imensa cobrar o ISS do banco. É a estrada que passa na porta lá do município, que ele pode cobrar o imposto daquela parte que foi construída no seu território. Difícil é encontrar a construtora, não é? É complicado. Bom, mas muita coisa tem sido feita em sede de esforço fiscal. Daí o estudo tem encontrado, no cenário econômico atual, uma margem, eu diria, pequena, não é? Diz que no Estado, a cada R$1 arrecadado, R$1 não se arrecada, de ICMS. Aqui nós teríamos, para cada R$1 arrecadado, faltou 30 centavos a arrecadar, é mais ou menos a relação que é feita ali de imposto próprio. Mas esse quadro aqui é um adendo que eu fiz ao estudo, já agora em 2017, onde nós fizemos o levantamento entre o planejamento da arrecadação própria para 2017 e como essa arrecadação vem se comportando com dados até o mês de maio. Nós já recebemos os balancetes de junho, mas hoje é dia 2, não deu tempo de processar e fazer a apresentação já com os dados do mês de junho, que recebemos os balancetes, os últimos agora no dia 31 de julho. Tá? Então, aqui estão os dados de maio. Com esses dados de maio, é possível perceber aqui quantidade de municípios e eficácia do planejamento até o mês de maio. IPTU, cerca de mais de 100 municípios arrecadaram 20% do IPTU planejado, apenas, não é? Apenas 40, entre mais ou menos 50 municípios arrecadaram 40% do IPTU planejado. Bom, mas IPTU é meio que sazonal. Não tem como você fazer essa avaliação por ano, a não ser que você descubra a periodicidade da arrecadação do imposto. Em Cabedelo, que eu sou morador de lá, já paguei, viu, prefeito, esse ano, o IPTU. Sou morador de Cabedelo, o carnê chega no mês de março, né, Zé? Não é isso? Não estou lá na dívida não, viu, Zé? Chega lá no mês de março, mês de maio, não é isso? João Pessoa é um pouquinho antes. A tecnologia da informação está possibilitando, e agora com a notificação por via eletrônica, que a Justiça já permite, quem sabe as prefeituras possam fazer a notificação agora para pagar o IPTU pelo WhatsApp. Não é? Não é bacana? Quando terminarem de estourar os fogos lá em Tambaú, o fato gerador acontece, professora, no dia 1º de janeiro, né? Do IPTU. Quando terminar o foguetão, o celular começa. Lá em Intermares, eu vejo lá de casa os fogos de Intermares. Foi fraco esse ano, está em crise mesmo, né, Leto, o negócio?
Teve pouco fogos esse ano, eu vejo lá de casa. Resultado, quando terminarem os foguetórios do Réveillon, os WhatsApp chegam e todos os contribuintes estão notificados a pagar o IPTU. Que Frei Damião reze muito para que isso aconteça lá em Guarabira, não é, Zenobio? Pois é, a tecnologia tem possibilidade, isso já acontece. Não é? Hoje, a informática já permite que os bancos de dados estejam lá, para que os próprios carnês que são utilizados hoje se processem mais rapidamente. Mas a tecnologia da informação pode possibilitar um desconto para o contribuinte que já possibilite o desconto na conta. Hoje tudo não é na conta. A Energisa, a Cagepa, tem muita conta que você paga com débito em conta. Você dá um desconto aí de 40% para o contribuinte que autoriza você debitar na sua conta corrente o IPTU que você vai notificá-lo no dia 1º de janeiro. E está até mais próximo do 13º, porque depois ele alisa e não paga o IPTU. E se cobrar depois de carnaval, já viu, né? Bom, no caso do imposto sobre renda, vejam só um detalhe interessante, como o imposto sobre renda retido na fonte depende de menos esforço fiscal, porque o dinheiro já está com a fonte pagadora, não é? Ele já retém ali e fica para a entidade. Tem o nível de acerto entre o imposto sobre renda retido na fonte planejado em 2017 e arrecadado até o mês de maio é bem melhor do que no caso do IPTU. No caso do ISS, o nível também de planejamento entre o previsto e o executado é bastante modesto, e no caso do ITBI, da mesma forma. Esse gráfico a gente lê assim, como eu já expliquei aqui no IPTU, não é? Aqui no ITBI, por exemplo, o ISS, que é um imposto mais diluído durante o ano inteiro, apenas 20% dos municípios arrecadaram 50% do ISS previsto, 40%, quase 100% do ISS previsto, 60%, cerca de 50%, e assim, obviamente, vai diminuindo o índice de eficácia do planejamento até o mês de maio, entre o que foi previsto no orçamento e o que efetivamente foi arrecadado. Nós vamos, a partir dessa ideia, criar mais um painel de arrecadação, para que esses dados sejam apresentados em painéis, para que os gestores acompanhem mês a mês, pelos balancetes, a evolução desse trabalho que nós vamos iniciar. Assim como os painéis hoje já têm evolução de receita, de despesa, comparação por mesorregião, por microrregião, vamos fazê-lo também digamos assim, com inspiração nesse trabalho, a eficiência da arrecadação própria, para que haja um controle par e passo. Como nós estamos partindo para o Sagres diário, e essa é uma novidade também da gestão, não é? O Sagres diário vai nos possibilitar receber as informações de despesa diariamente, por enquanto da despesa, mas daqui para o final do ano vamos tentar também implementar a recepção das receitas também diariamente. Isso vai nos possibilitar uma resposta mais rápida àquilo que pretendemos fazer nesse trabalho. Bom, importância do aprimoramento da administração tributária municipal, atenua algumas obviedades, não é? Atenua a dependência de transferência de outros entes, redução daquele viés lá, não é? Daquele viés político, que não precisa sair de pires da mão para canto nenhum, e aumento do esforço fiscal e da capacidade de oferta de serviços públicos. Então, quanto mais tiver administração, obviamente, mais esforço fiscal haverá, e quanto mais arrecadação, a tendência é que a oferta melhore também de serviços. Nós vamos incluir no nosso questionário, não é? As perguntas de: existe setor específico? Os recursos humanos estão capacitados? Existe a carreira fiscal? Recursos de informática apropriados? Cadastro de contribuintes informatizados e cadastro de contribuintes informatizados e atualizados. Um grande problema que as prefeituras têm é a história da planta, né? A planta para cobrar o IPTU. Não é fácil não, viu? Eu lembro que o ex-prefeito de Campina, veneziano, quis fazer isso, quase que arrancam aqueles cabelos dele, viu? E aqui em João Pessoa já se tentou fazer isso, vem se fazendo paulatinamente, daí a evolução da arrecadação do município.
Atualização da legislação tributária, um sistema tributário informatizado, efetiva realização de procedimentos de fiscalização e a gestão da dívida ativa, que nada mais é daquele paralelismo entre a dívida ativa administrativa e judicial. A conclusão é que aos municípios cabem envidar esforços, obviamente, é o que a gente está tratando aqui, para tentar melhorar a situação fiscal local. E ao Tribunal de Contas, a gente, como nos convidou, a gente já se inclui, Marialvo, no trabalho, não é? Ao Tribunal de Contas do Estado, e com esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, já deflagrado pelo cientista do ramo, não é? Que desenvolveu a dissertação, o doutor Luiz Henrique, ele vai capitanear esse trabalho e vai, de forma técnica, fazer com que o tribunal possa acompanhar e avaliar a administração tributária dos entes sob a sua jurisdição. E quem sabe aqui na Paraíba, com a ajuda de todos, a gente conseguir criar um modelo para o Brasil inteiro, a partir desse trabalho que aqui foi feito. Eu, inclusive, para que não fiquem pensando assim, André, é outra coisa que você está prometendo. Não, eu gosto muito de falar com exemplos concretos. Aqui na Paraíba, como no Brasil inteiro, nós estamos avaliando o índice da efetividade da gestão municipal. Foi um índice que foi divulgado em meados do ano passado e vamos divulgar de novo. E aqui eu quero saudar, prestigiar, homenagear prefeitos e prefeitas, porque foi um índice construído por vocês. Somente a Paraíba e eu acho que mais 2 estados do Brasil conseguiram 100% de adesão das prefeituras. Todas as prefeituras responderam integralmente o questionário com aquele índice de efetividade da gestão municipal que envolve saúde, educação, tecnologia da informação, arrecadação. Então, só foi possível a gente chegar a esse índice de 100% de adesão, porque trabalhamos para isso, mas principalmente porque prefeitos e prefeitas se envolveram diretamente para que isso acontecesse. O doutor Roberto Lacerda está ali, é testemunha que os contadores são importantíssimos nessa jornada e ele recebeu certamente a orientação dos prefeitos para quem ele trabalha de prestar aquelas informações naturalmente ao tribunal. Sublinhando, Marialva, aquela história do desaparecimento por completo do leão e do lobisomem. Não há temor ao órgão de fiscalização, há colaboração, companheirismo, um caminhar para e passo, para que a gente possa ter, como já disse, e agora, em definitivo, chegando ao final, chegar àquela, digamos assim, aquela ambiência mais favorável de levarmos para a sociedade serviços públicos mais eficazes, efetivos e eficientes. Eu abraço a todos com o calor que o Tribunal de Contas possa transmitir para nossos parceiros e para todos que se fizeram presentes e desejo aos pais um excelente Dia dos Pais, que homenageiem muito as mulheres desse país, que são a origem da existência de todos nós, obviamente sob a proteção divina, e levem essa mensagem de que o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba está sempre aberto a inovações, a parcerias, rumo a tentar fazer com que essa e as futuras gerações tenham uma convivência melhor nesse mundo que Deus nos deu. E como dizia Ariano Suassuna, viver é duro, mas é bom. Muito obrigado, viu? Agradecemos ao senhor conselheiro André Carlos Torres Pontes pela palestra que acabamos de ouvir. Agradecemos a todos. Rapidamente os dados, falarei pouco para que nós possamos desfrutar um coquetel que já está sendo posto, não é? Para todos nós. Bom, essa questão relacionada à péssima distribuição de renda no Brasil não é nenhuma novidade, parte da nossa própria formação federalista, não é? A formação federalista de cima para baixo,
quando a água chega lá no finalzinho, depois de percorrer todo o caminho, cai como gotas e, nesse lugar, estão os municípios. Nós vamos ver a participação da receita própria, da capacidade de arrecadação desse estudo que foi feito, como ela é quase que insignificante, não é? O governo central tem os ganhos em escala e os governos locais, conhecimento das preferências e necessidades da população local. Isso é uma forma diferente de dizer que os municípios arrecadam pouco, mas fazem tudo. Os efeitos da descentralização no Brasil, os serviços foram descentralizados, os municípios passaram, notadamente, a partir de 88, a ter um salto grande de autonomia política, autonomia administrativa, autonomia financeira, só não conseguiram, proporcionalmente, os recursos necessários para tanto ampliação das atribuições dos municípios, que todos são conhecedores, e aumento na proporção do FPM da receita corrente municipal. E aí vem um traço interessante da pesquisa, é aquela história, o que se dá se acomoda. E existe uma cultura também. Quando eu entrei aqui no tribunal em 1997, a gente fez uma pesquisa já naquela época, logo em seguida, nos anos 2000, quando surgiu no Brasil a Lei de Responsabilidade Fiscal, na Guidiel, né, lá de Santa Rita. Seja bem-vindo, viu? Eu vi pequenininho, eu conheço a mãe dele, trabalhei com ela lá em Santa Rita. É bom a gente encontrar os amigos. Eu acho que esses eventos são importantes para isso, para a gente reencontrar os amigos, né, Emerson? Isso mesmo. Bom, então, olha, a gente fez um trabalho em 2000 para descobrir códigos tributários nas prefeituras. Poucas tinham. E o que imperava, e os prefeitos diziam para a gente na época, André, não adianta não. Se a gente criar IPTU no município, a gente não se elege mais nunca. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela veio para ajudar nisso, porque ela trouxe um dispositivozinho dizendo quem não criar, instituir, cobrar o tributo da competência, não tem responsabilidade fiscal. Aí arranjaram essa desculpa, o tribunal também pedindo, aí agora vamos criar pelo menos os códigos tributários. A gente conseguiu catalogar aqui no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, logo depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, códigos tributários de todas as prefeituras. Bom, legislação, pelo menos a inicial, foi produzida. Mas ainda muito incipiente na arrecadação, notadamente em razão da, eu diria, da participação da arrecadação federal na arrecadação principalmente municipal. 80% dos municípios da Paraíba tem mais de 90% da sua arrecadação permeada por transferências, quer do governo federal pelo FPM, quer do Estado através do ICMS. A administração tributária como atividade do poder político, voltada à fiscalização e arrecadação de tributos, nada mais é do que aquela autonomia financeira que os municípios passaram a ter sublinhada com a Constituição de 88. A obtenção de informações a respeito da administração tributária dos municípios brasileiros, obviamente, ainda é difícil. Nós vamos tentar inaugurar esse trabalho aqui na Paraíba. Eu não tenho notícia de tribunais de contas que fazem auditoria de receita, não é? A contenção da receita como elemento impulsionador histórico até mesmo dos orçamentos, se perdeu com o tempo, o controle passou a ser eminentemente de despesa e, obviamente, nós vamos tentar sublinhar esse trabalho. Tanto que precisou de uma atividade científica num mestrado de economia para possibilitar ao aluno, aqui dentro do tribunal, fazer essa pesquisa sobre a administração tributária nos municípios da Paraíba. A base de dados do SAGS, do TCE-PB, que é uma base de dados muito boa. Eu sou suspeito para falar disso, mas eu digo que é uma base de dados boa, porque agora nós estamos testemunhando como essa base de dados pode gerar informações, os painéis que nós estamos colocando no ar, onde os gestores têm a possibilidade de fazer uma comparação vertical e horizontal, são exemplos disso, porque hoje você pode comparar a gestão, tanto ano a ano, como
com a vizinhança com a região, com a micro-região, com a mesorregião, bem como também por população e outras formas também de detalhar. Bom, aí vem alguns dados, né, que eu acho mais interessantes do que a teoria. Como eu disse, são gestores e administradores fazendários, não tem sentido aqui a gente mergulhar nas teorias, e para mim esses dados são mais interessantes como aquele instrumento de partida. Esses serão os elementos de partida para o tribunal depois fazer as suas avaliações da evolução do seu trabalho de auditoria de receita. Na Paraíba, em 2016, tivemos 90 milhões de arrecadação de IPTU, 142 milhões de imposto de renda retido na fonte. A pesquisa contemplou o imposto de renda retido na fonte, que é receita própria, né, de retenção pela gestão, o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos, e o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Professora Sulamita, ontem a gente retomou as aulas, não foi lá no UNIP, e a minha disciplina lá é Direito Financeiro. E a gente, invariavelmente, fala de tributo lá, não é? E eu, para não ficar só falando de número de tributo, é muito chato falar de tributo, falar de direito financeiro. E eu gosto de falar lá de Raul Seixas, né, daquela música dele, que ele já dizia que a gente tem que pagar para nascer, pagar para viver e pagar para morrer. Toda vez que eu falo do ISS, eu digo isso aos meninos, né, que quando nasce no hospital particular tem ISS. Quando nasce no hospital público, tem ISS, que é gasto lá no hospital público. E para viver nem se fala, né? Quanto de ISS a gente paga. Mas, professor, e quando morre? Você não paga mais não, porque já morreu. Mas sua família paga, embutido no preço do enterro. Não é? Ixi, de noite, numa quarta-feira, falando de morte. Vamos falar de amor, que é melhor, não é? Bom, então, vejam só, em 2016... 709 milhões de tributos próprios foram arrecadados pelas prefeituras do estado da Paraíba. Menos de 10%, deputado Manuel Júnior. Menos de 10%. Esse ano, as prefeituras todas juntas vão arrecadar 9 bilhões de reais em torno disso. O ano passado não teve muita variação, né? Nós estamos numa fase meio aqui de estagnação de arrecadação. Então, menos de 10% da arrecadação própria das prefeituras aliás, a arrecadação própria representa menos de 10% da arrecadação total. É um ponto interessante de partida. Aí é objetivo, é só você pegar a arrecadação total do ano passado, aplicar esse índice, você tem um índice, o trabalho vai iniciar, daqui a um ano a gente mede. Vê se em 2017 já melhorou, que eu acho que em 2017, como estamos começando esse trabalho agora já, no segundo semestre, seria interessante a gente medir lá para final de 2018, para a gente ver. É um dado interessante de partida. Eu repito, foi por isso que eu abracei inteiramente o projeto, porque nós temos dados para ajudar também na medição dos resultados do projeto. Bom, esse é um dado de bolha, onde se reflete aqui a maior eficiência. Daqui a pouco a gente vai demonstrar como é que se consegue. Esses dados a gente vai disponibilizar individualmente. Essa linhazinha aqui de baixo, ela é por ordem alfabética, então vem de Água Branca até Zabelê. Aqui no meio do caminho tem Campina Grande, envolve o volume de arrecadação, e João Pessoa tem uma posição, naturalmente, privilegiada em relação à eficiência da arrecadação, como aqui, inclusive, já mencionada, né? O imposto de renda retido na fonte e o ISS praticamente tem a mesma colocação dos municípios. A eficiência aqui medida leva em conta a despesa e número de servidores na máquina de arrecadação. Nós vamos ver o resultado dessa combinação, ou seja, é a velha conotação entre custo e benefício. Gasta-se muito para arrecadar pouco ou gasta-se pouco para arrecadar muito. Então, no permeio dessa análise, o estudo leva em conta a eficiência da arrecadação própria municipal. Estamos arrecadando as receitas previstas nos instrumentos de planejamento. O montante arrecadado reflete a capacidade fiscal do município. Nossa máquina de arrecadação é eficiente? Aí já são perguntas que nós vamos colocar nesse questionário, que será feito, não sei se agora ainda em agosto, mas provavelmente em setembro,
as prefeituras estarão recebendo um questionário para que a gente possa ajudar nessa avaliação. Desempenho tributário municipal, o TCE vem desenvolvendo um projeto destinado a examinar esse projeto que nós já estamos implementando, e os objetivos: mensurar a eficiência técnica tributária e o esforço fiscal e acompanhar a avaliação da administração tributária municipal. Bom, aquilo que aqui a gente já anunciou. O índice vai avaliar a administração tributária como uma unidade de produção, são conceitos da própria economia privada, não é? Modelo empregado, a análise evolutória de dados, e a base de dados foi extraída do nosso sistema de acompanhamento da gestão dos recursos da sociedade. Modelos. Modelo com retorno constante de escala, insumo orientado, não é? Ou seja, cada real aplicado gera quanto? Despesa total das secretarias a despesa total foi mensurada, número total de servidores, aí do outro lado, somatório da arrecadação do IPTU, do Imposto de Renda Retido na Fonte, e dos demais impostos de TBI e ISS, levando em conta também a população estimada. O índice de eficiência tributária encontrado tem uma média de 0 a 1, bem abaixo, né, do ideal, o máximo 1 e o mínimo 0,056, e tem uma média bastante baixa, de 0,334, levando em consideração 3/4 para frente e 1/4 para trás. Nós temos aqui uma média onde, quem sabe, daqui a um ano a gente consiga ampliá-la em pelo menos até 0,5. Já será um grande resultado. Esse resultado leva em conta justamente os recursos empregados e os resultados obtidos. Aqui estão os índices de eficiência tributária, os melhores índices encontrados: Esperança, Guarabira, o prefeito Zenóbio está aqui presente, não é? João Pessoa, Monteiro, Piancó, Santa Rita, Serra Branca, Sapé, Patos e Lagoa Seca, os 10 melhores índices encontrados. E os 10 piores, Sossego, Quixaba, a prefeita de Quixaba também está aqui conosco, né? Temos um trabalho bastante interessante, e eu digo sempre, quanto mais desafiador, melhor. Não é um trabalho crítico, não é um ranking que se pretende divulgar como bom ou ruim, é um ponto de partida para um estudo e um trabalho que vai começar, e a gente já tem um índice para avaliar individualmente cada prefeitura do estado da Paraíba. Eu não tinha lhe mostrado ainda isso não é? Isso é uma surpresa, não é? Pois bem, tá? Bom, o índice de esforço fiscal estima scores de eficiência que representam o esforço fiscal de cada município. O modelo utilizado, essa fronteira etocástica, a base de dados, mais uma vez, extraída do SAGS e agora do IBGE, e possibilita a estimação do que poderia ser arrecadado do ponto de vista tributário em cada município. E as variáveis são interessantes, não é? O somatório da receita do IPTU é uma variável, e também, do outro lado, o valor adicionado ao PIB no setor de serviços, porque esse valor vai impactar no imposto sobre serviços de qualquer natureza, o valor adicionado ao PIB pelo setor industrial, que também no mesmo tributo, o valor adicionado pela administração pública em 2014, número de domicílios urbanos, que vai ter influência no ITBI e no IPTU, a razão entre FPM e ICMS e a receita corrente de 2016 é mais uma variável, o índice de desenvolvimento humano municipal. Aqui se falou em índice de desenvolvimento humano, esse índice também é levado em conta. E essa variável aqui é interessante, percentual da população que votou na oposição do segundo turno nas eleições presidenciais de 2014. Aí eu procurei saber o que era isso, né? Eu fui estudar o que danado era isso. Aí fui ler o trabalho lá de Luiz Henrique. Em sala de aula a gente já diz isso, né, professora? Diz que quando em direito financeiro a gente vai falar de orçamento, ainda existe essa cultura em poucas prefeituras, vocês hão de testemunhar, mas ainda existe.
aquele princípio da impessoalidade, não é? Quando chega um munícipe lá para pedir um auxílio ou um benefício lá ao prefeito ou à prefeita, eu não sei se eu acho que isso acabou, mas sempre tem um servidor público assim, por trás de prefeito, não dê não, que ele não votou na gente não. Tem isso ainda? Não tem mais não, tem? Tem, não, isso tem mais não. Não é de nós não, não é? Esse não é da gente não. Isso levou em conta no estudo. Por que isso? Porque o estudo prova cientificamente que naturalmente isso se comprova, né, prefeito? Infelizmente ainda existe isso no Brasil. Prefeito de oposição ao governo, o governo de oposição ao governo federal. Tem uma dificuldade, muitas vezes, de obtenção de determinado recurso, como se já não bastasse a crise econômica que já provoca isso, né, Leto? Às vezes tem essa dificuldadezinha. Então, isso foi levado em conta também no estudo. Tem uma influência muito pequena, mas foi levado em conta. Bom, o índice de esforço fiscal. A média, ela salta aos olhos que ela é bem positiva, ou seja, o resultado que está se obtendo naquilo que poderia ser arrecadado. Nós vamos ver aqui, para minha surpresa, o estudo que Luiz Henrique fez, a margem que se pode arrecadar mais com o cenário econômico atual é muito pequena, daí a importância desse trabalho que a Receita Federal vem fazendo, juntamente com a Junta Comercial e outros órgãos parceiros e entidades, de promover a formalização da economia, não é? A Rede Sim é uma forma para se fazer isso. Porque com o cenário atual, a margem para agregar novos valores à arrecadação própria, essa margem ainda é muito pequena. O que se precisa é incrementar, a rigor, a economia local, com novas oportunidades de arrecadar, para que isso possa acontecer efetivamente. E temos aqui, mais uma vez, os melhores índices de esforço fiscal em Monteiro. Isso significa dizer que o que está arrecadando está bem próximo daquilo que é possível arrecadar. E as piores situações nessa coluna de cá. O índice de esforço fiscal, e aqui em números, os municípios paraibanos, nós vimos que arrecadaram 709 milhões em 2016. Segundo o estudo, poderiam ter arrecadado 841 milhões em 2016. Os municípios, bom, aqui está a diferença, que representou justamente o que poderia ser arrecadado e o que se arrecadou. O indicador de desempenho é justamente a conjugação numa média geométrica, daí porque a raiz quadrada, em relação ao esforço fiscal vezes o índice de eficiência tributária. A questão do esforço fiscal agora há pouco e o índice de eficiência tributária aquela questão entre o custo e o benefício. Aqui, no caso, o esforço, não é? O que se arrecadou e poderia se arrecadar. E, no segundo caso, o custo, benefício daquilo que se gasta com a arrecadação, que efetivamente se arrecada. Nós temos aí o melhor desempenho, mais uma vez, de Monteiro, João Pessoa, Esperança, Santa Rita, Guarabira, Piancó, Serra Branca, Sapé, Patos e Cabedelo. E, do outro lado, com menores desempenhos, né, com desempenhos menores, Sossego, Quixaba, Carrapateira, tem uma margem muito grande de melhoria da média para baixo. Bom, e já caminhando para o final, como prometido, esse gráfico aqui representa, já agora para 2017, já pode ser uma oportunidade de melhoria. Eu gosto muito de eventos assim, porque a gente associa a teoria, a prática, a fala, ao que a gente pode fazer. O evento não fica um ponto de chegada, nem fica isolado, ele vira um ponto de partida, não é assim? Esses dados aqui, literalmente, são pontos de partida para um trabalho que vai se intensificar. Eu não diria começar, não é, Marialvo? Se intensificar, porque muito esforço, há de se reconhecer, já é feito pelas fazendas públicas municipais. Eu lembro, na época do prefeito Severino Maró, já foi feito um concurso lá em Santa Rita, tem agentes fiscais lá, concursados, né? Eu conheço agentes fiscais lá, que trabalham em bancos. Aquele exemplo que você deu, é difícil mesmo cobrar ISS de banco, viu? Eles alegam lá umas resoluções do Banco Central, e para encontrar, meu amigo, só indo no Banco Central, viu? Porque não está na internet, não. E é uma dificuldade imensa cobrar o ISS do banco. É a estrada que passa na porta lá do município que ele pode cobrar
o imposto daquela parte que foi construída no seu território, difícil é encontrar a construtora, não é? É complicado. Bom, mas muita coisa tem sido feita em sede de esforço fiscal. Daí o estudo tem encontrado, no cenário econômico atual, uma margem, eu diria, pequena, não é? Diz que no Estado, a cada R$1 arrecadado, R$1 não se arrecada de ICMS. Aqui nós teríamos, para cada R$1 arrecadado, faltou 30 centavos a arrecadar, é mais ou menos a relação que é feita ali de imposto próprio. Mas esse quadro aqui é um adendo que eu fiz ao estudo, já agora em 2017, onde nós fizemos o levantamento entre o planejamento da arrecadação própria para 2017 e como essa arrecadação vem se comportando com dados até o mês de maio. Nós já recebemos os balancetes de junho, mas hoje é dia 2, não deu tempo de processar e fazer a apresentação já com os dados do mês de junho, que recebemos os balancetes, os últimos agora no dia 31 de julho. Tá? Então, aqui estão os dados de maio. Com esses dados de maio, é possível perceber aqui quantidade de municípios e eficácia do planejamento até o mês de maio. IPTU, cerca de mais de 100 municípios arrecadaram 20% do IPTU planejado, apenas, não é? Apenas 40, entre mais ou menos 50 municípios arrecadaram 40% do IPTU planejado. Bom, mas IPTU é meio que sazonal. Não tem como você fazer essa avaliação por ano, a não ser que você descubra a periodicidade da arrecadação do imposto. Em Cabedelo, que eu sou morador de lá, já paguei, viu, prefeito, esse ano, o IPTU. Sou morador de Cabedelo, o carnê chega no mês de março, né, Zé? Não é isso? Não estou lá na dívida não, viu, Zé? Chega lá no mês de março, mês de maio, não é isso? João Pessoa é um pouquinho antes. A tecnologia da informação está possibilitando, e agora com a notificação por via eletrônica, que a Justiça já permite, quem sabe as prefeituras possam fazer a notificação agora para pagar o IPTU pelo WhatsApp. Não é? É bacana? Quando terminarem de estourar os fogos lá em Tambaú, o fato gerador acontece, professora, no dia 1º de janeiro, né? Do IPTU. Quando terminar o foguetão, o celular começa... Lá em Intermares, eu vejo lá de casa os fogos de Intermares. Foi fraco esse ano, está em crise mesmo, né, Leto, o negócio? Teve poucos fogos esse ano, eu vejo lá de casa. Resultado, quando terminarem os foguetórios do Réveillon, os WhatsApp chegam e todos os contribuintes estão notificados a pagar o IPTU. Que Frei Damião reze muito para que isso aconteça lá em Guarabira, não é, Zenobio? Pois é, a tecnologia tem possibilidade, isso já acontece. Não é? Hoje, a informática já permite que os bancos de dados estejam lá, para que os próprios carnês que são utilizados hoje se processem mais rapidamente. Mas a tecnologia da informação pode possibilitar um desconto para o contribuinte que já possibilite o desconto na conta. Hoje tudo não é na conta. A Energisa, a Cagepa, tem muita conta que você paga com débito em conta. Você dá um desconto aí de 40% para o contribuinte que autoriza você debitar na sua conta corrente o IPTU que você vai notificá-lo no dia 1º de janeiro. E está até mais próximo do 13º, porque depois ele alisa e não paga o IPTU. E se cobrar depois do carnaval, já viu, né? Bom, no caso do imposto sobre renda, vejam só um detalhe interessante, como o imposto sobre renda retido na fonte depende de menos esforço fiscal, porque o dinheiro já está com a fonte pagadora, não é? Ele já retém ali e fica para a entidade. Tem o nível de acerto entre o imposto sobre renda retido na fonte planejado em 2017 e arrecadado até o mês de maio é bem melhor do que no caso do IPTU. No caso do ISS, o nível também de planejamento entre o previsto e o executado é bastante modesto, e no caso do ITBI, da mesma forma. Esse gráfico a gente lê assim, como eu já expliquei aqui no IPTU, não é? Aqui no ITBI, por exemplo,
O ISS, que é um imposto mais diluído durante o ano inteiro, apenas 20% dos municípios arrecadaram 50% do ISS previsto, 40%, quase 100% do ISS previsto, 60%, cerca de 50%, e assim, obviamente, vai diminuindo o índice de eficácia do planejamento até o mês de maio, entre o que foi previsto no orçamento e o que efetivamente foi arrecadado. Nós vamos, a partir dessa ideia, criar mais um painel de arrecadação, para que esses dados sejam apresentados em painéis, para que os gestores acompanhem mês a mês, pelos balancetes, a evolução desse trabalho que nós vamos iniciar. Assim como os painéis hoje já têm evolução de receita, de despesa, comparação por mesorregião, por microrregião, vamos fazê-lo também digamos assim, com inspiração nesse trabalho, a eficiência da arrecadação própria, para que haja um controle par e passo. Como nós estamos partindo para o Sagres diário, e essa é uma novidade também da gestão, não é? O Sagres diário vai nos possibilitar receber as informações de despesa diariamente, por enquanto da despesa, mas daqui para o final do ano vamos tentar também implementar a recepção das receitas também diariamente. Isso vai nos possibilitar uma resposta mais rápida àquilo que pretendemos fazer nesse trabalho. Bom, importância do aprimoramento da administração tributária municipal, atenua algumas obviedades, não é? Atenua a dependência de transferências de outros entes, redução daquele viés lá, não é? Daquele viés político, que não precisa sair de pires da mão para canto nenhum, e aumento do esforço fiscal e da capacidade de oferta de serviços públicos. Então, quanto mais tiver administração, obviamente, mais esforço fiscal haverá, e quanto mais arrecadação, a tendência é que a oferta melhore também de serviços. Nós vamos incluir no nosso questionário, não é? As perguntas de: existe setor específico? Os recursos humanos estão capacitados? Existe a carreira fiscal? Recursos de informática apropriados? Cadastro de contribuintes informatizados e cadastro de contribuintes informatizados e atualizados. Um grande problema que as prefeituras têm é a história da planta, né? A planta para cobrar o IPTU. Não é fácil não, viu? Eu lembro que o ex-prefeito de Campina, veneziano, quis fazer isso, quase que arrancam aqueles cabelos dele, viu? E aqui em João Pessoa já se tentou fazer isso, vem se fazendo paulatinamente, daí a evolução da arrecadação do município. Atualização da legislação tributária, um sistema tributário informatizado, efetiva realização de procedimentos de fiscalização e a gestão da dívida ativa, que nada mais é daquele paralelismo entre a dívida ativa administrativa e judicial. A conclusão é que aos municípios cabem envidar esforços, obviamente, é o que a gente está tratando aqui, para tentar melhorar a situação fiscal local, e ao Tribunal de Contas, a gente, como nos convidou, a gente já se inclui, Marialvo, no trabalho, não é? Ao Tribunal de Contas do Estado, e com esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, já deflagrado pelo cientista do ramo, não é? Que desenvolveu a dissertação, o doutor Luiz Henrique, ele vai capitanear esse trabalho e vai, de forma técnica, fazer com que o tribunal possa acompanhar e avaliar a administração tributária dos entes sob a sua jurisdição. E quem sabe aqui na Paraíba, com a ajuda de todos, a gente conseguir criar um modelo para o Brasil inteiro, a partir desse trabalho que aqui foi feito. Eu, inclusive, para que não fiquem pensando assim: André, é outra coisa que você está prometendo. Não, eu gosto muito de falar com exemplos concretos. Aqui na Paraíba, como no Brasil inteiro, nós estamos avaliando o índice da efetividade da gestão municipal. Foi um índice que foi divulgado em meados do ano passado e vamos divulgar de novo. E aqui eu quero saudar, prestigiar, homenagear prefeitos e prefeitas, porque foi um índice construído por vocês. Somente a Paraíba e eu acho que mais 2 estados do Brasil conseguiram 100% de adesão das prefeituras. Todas as prefeituras responderam integralmente o questionário com aquele índice de efetividade da gestão municipal que envolve saúde, educação, tecnologia da informação, arrecadação. Então, só foi possível a gente chegar a esse índice de 100% de adesão
porque trabalhamos para isso, mas principalmente porque prefeitos e prefeitas se envolveram diretamente para que isso acontecesse. O Dr. Roberto Lacerda está ali, é testemunha que os contadores são importantíssimos nessa jornada e ele recebeu certamente a orientação dos prefeitos para quem ele trabalha de prestar aquelas informações naturalmente ao tribunal. Sublinhando, Maria Alva, aquela história do desaparecimento por completo do leão e do lobisomem. Não há temor ao órgão de fiscalização, há colaboração, companheirismo, é um caminhar para e passo, para que a gente possa ter, como já disse, e agora, em definitivo, chegando ao final, chegar àquela, digamos assim, aquela ambiência mais favorável de levarmos para a sociedade serviços públicos mais eficazes, efetivos e eficientes. Eu abraço a todos com o calor que o Tribunal de Contas possa transmitir para nossos parceiros e para todos que se fizeram presentes e desejo aos pais um excelente Dia dos Pais, que homenageiem muito as mulheres desse país, que são a origem da existência de todos nós, obviamente sob a proteção divina, e levem essa mensagem de que o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba está sempre aberto a inovações, a parcerias, rumo a tentar fazer com que essa e as futuras gerações tenham uma convivência melhor nesse mundo que Deus nos deu. E como dizia Ariano Suassuna, viver é duro, mas é bom. Muito obrigado, viu? Agradecemos ao senhor conselheiro André Carlos Torres Pontes pela palestra que acabamos de ouvir. Agradecemos a todos. Rapidamente os dados, falarei pouco para que nós possamos desfrutar um coquetel que já está sendo posto, não é? Para todos nós. Bom, essa questão relacionada à péssima distribuição de renda no Brasil não é nenhuma novidade, parte da nossa própria formação federalista, não é? A formação federalista de cima para baixo. Quando a água chega lá no finalzinho, depois de percorrer todo o caminho, cai como gotas e, nesse lugar, estão os municípios. Nós vamos ver a participação da receita própria, da capacidade de arrecadação desse estudo que foi feito, como ela é quase que insignificante, não é? O governo central tem os ganhos em escala e os governos locais, conhecimento das preferências e necessidades da população local. Isso é uma forma diferente de dizer que os municípios arrecadam pouco, mas fazem tudo. Os efeitos da descentralização no Brasil, os serviços foram descentralizados, os municípios passaram, notadamente, a partir de 88, a ter um salto grande de autonomia política, autonomia administrativa, autonomia financeira, só não conseguiram, proporcionalmente, os recursos necessários para tanto ampliação das atribuições dos municípios, que todos são conhecedores, e aumento na proporção do FPM da receita corrente municipal. E aí vem um traço interessante da pesquisa, é aquela história, o que se dá se acomoda. E existe uma cultura também. Quando eu entrei aqui no tribunal em 1997, a gente fez uma pesquisa já naquela época, logo em seguida, nos anos 2000, quando surgiu no Brasil a Lei de Responsabilidade Fiscal, na Guidiel, né, lá de Santa Rita. Seja bem-vindo, viu? Eu vi pequenininho, eu conheço a mãe dele, trabalhei com ela lá em Santa Rita. É bom a gente encontrar os amigos. Eu acho que esses eventos são importantes para isso, para a gente reencontrar os amigos, né, Emerson? Isso mesmo. Bom, então, olha, a gente fez um trabalho em 2000 para descobrir códigos tributários nas prefeituras. Poucas tinham. E o que imperava, e os prefeitos diziam para a gente na época, André, não adianta não. Se a gente criar IPTU no município, a gente não se elege mais nunca. E a Lei de Responsabilidade Fiscal,
ela veio para ajudar nisso, porque ela trouxe um dispositivozinho dizendo quem não criar, instituir, cobrar o tributo da competência não tem responsabilidade fiscal. Aí arranjaram essa desculpa, o tribunal também pedindo, aí agora vamos criar pelo menos os códigos tributários. A gente conseguiu catalogar aqui no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, logo depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, códigos tributários de todas as prefeituras. Bom, legislação, pelo menos a inicial, foi produzida. Mas ainda muito incipiente na arrecadação, notadamente em razão eu diria, da participação da arrecadação federal na arrecadação principalmente municipal. 80% dos municípios da Paraíba tem mais de 90% da sua arrecadação permeada por transferências, quer do governo federal pelo FPM, quer do Estado através do ICMS. A administração tributária como atividade do poder político, voltada à fiscalização e arrecadação de tributos, nada mais é do que aquela autonomia financeira que os municípios passaram a ter sublinhada com a Constituição de 88. A obtenção de informações a respeito da administração tributária dos municípios brasileiros, obviamente, ainda é difícil. Nós vamos tentar inaugurar esse trabalho aqui na Paraíba. Eu não tenho notícia de tribunais de contas que fazem auditoria de receita, não é? A contenção da receita como elemento impulsionador histórico até mesmo dos orçamentos se perdeu com o tempo, o controle passou a ser eminentemente de despesa e, obviamente, nós vamos tentar sublinhar esse trabalho. Tanto que precisou de uma atividade científica num mestrado de economia para possibilitar ao aluno, aqui dentro do tribunal, fazer essa pesquisa sobre a administração tributária nos municípios da Paraíba. A base de dados do SAGRES, do TCE-PB, que é uma base de dados muito boa, eu sou suspeito para falar disso, mas eu digo que é uma base de dados boa, porque agora nós estamos testemunhando como essa base de dados pode gerar informações, os painéis que nós estamos colocando no ar, onde os gestores têm a possibilidade de fazer uma comparação vertical e horizontal, são exemplos disso, porque hoje você pode comparar a gestão, tanto ano a ano, como com a vizinhança, com a região, com a micro-região, com a mesorregião, bem como também por população e outras formas também de detalhar. Bom, aí vem alguns dados, não é? Que eu acho mais interessantes do que a teoria, como eu disse, são gestores e administradores fazendários, não tem sentido aqui a gente mergulhar nas teorias, e para mim esses dados são mais interessantes como aquele instrumento de partida. Esses serão os elementos de partida para o tribunal depois fazer as suas avaliações da evolução do seu trabalho de auditoria de receita. Na Paraíba, em 2016, tivemos 90 milhões de arrecadação de IPTU, 142 milhões de imposto de renda retido na fonte. A pesquisa contemplou o imposto de renda retido na fonte, que é a receita própria, não é, de retenção pela gestão, o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos, e o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Professora Sulamita, ontem a gente retomou as aulas, não foi lá no UNIP, e a minha disciplina lá é Direito Financeiro. E a gente, invariavelmente, fala de tributo lá, não é? E eu, para não ficar só falando de número de tributo, é muito chato falar de tributo, falar de direito financeiro. E eu gosto de falar lá de Raul Seixas, né, daquela música dele, que ele já dizia que a gente tem que pagar para nascer, pagar para viver e pagar para morrer. Toda vez que eu falo do ISS, eu digo isso aos meninos, né, que quando nasce no hospital particular tem ISS. Quando nasce no hospital público, tem ISS, que é gasto lá no hospital público. E para viver nem se fala, né? Quanto de ISS a gente paga. Mas, professor, e quando morre? Você não paga mais não, porque já morreu. Mas sua família paga, embutido no preço do enterro. Não é? Ixi, de noite, numa quarta-feira, falando de morte. Vamos falar de amor, que é melhor, não é? Bom, então, vejam só, em 2016...
709 milhões de tributos próprios foram arrecadados pelas prefeituras do estado da Paraíba. Menos de 10%, deputado Manel Júnior. Menos de 10%. Esse ano, as prefeituras todas juntas vão arrecadar 9 bilhões de reais em torno disso. O ano passado não teve muita variação, né? Nós estamos numa fase meio aqui de estagnação de arrecadação. Então, menos de 10% da arrecadação própria das prefeituras aliás, a arrecadação própria representa menos de 10% da arrecadação total. É um ponto interessante de partida. Aí é objetivo, é só você pegar a arrecadação total do ano passado, aplicar esse índice, você tem um índice, o trabalho vai iniciar, daqui a um ano a gente mede. Vê se em 2017 já melhorou, que eu acho que em 2017, como estamos começando esse trabalho agora já, no segundo semestre, seria interessante a gente medir lá para final de 2018, para a gente ver. É um dado interessante de partida. Eu repito, foi por isso que eu abracei inteiramente o projeto, porque nós temos dados para ajudar também na medição dos resultados do projeto. Bom, esse é um dado de bolha, onde se reflete aqui a maior eficiência, daqui a pouco a gente vai demonstrar como é que se consegue. Esses dados a gente vai disponibilizar individualmente. Essa linhazinha aqui de baixo, ela é por ordem alfabética, então vem de Água Branca até Zabelê. Aqui no meio do caminho tem Campina Grande, envolve o volume de arrecadação, e João Pessoa tem uma posição, naturalmente, privilegiada em relação à eficiência da arrecadação, como aqui, inclusive, já mencionada. Tá? O imposto de renda retido na fonte e o ISS praticamente tem a mesma colocação dos municípios. A eficiência aqui medida leva em conta a despesa e número de servidores na máquina de arrecadação. Nós vamos ver o resultado dessa combinação, ou seja, é a velha conotação entre custo-benefício. Gasta-se muito para arrecadar pouco ou gasta-se pouco para arrecadar muito. Então, no permeio dessa análise, o estudo leva em conta a eficiência da arrecadação própria municipal. Estamos arrecadando as receitas previstas nos instrumentos de planejamento. O montante arrecadado reflete a capacidade fiscal do município. Nossa máquina de arrecadação é eficiente? Aí já são perguntas que nós vamos colocar nesse questionário, que será feito, não sei se agora ainda em agosto, mas provavelmente em setembro, as prefeituras estarão recebendo um questionário para que a gente possa ajudar nessa avaliação. Desempenho tributário municipal, o TCE vem desenvolvendo um projeto destinado a examinar esse projeto que nós já estamos implementando, e os objetivos mensurar a eficiência técnica tributária e o esforço fiscal e acompanhar a avaliação da administração tributária municipal. Bom, aquilo que aqui a gente já anunciou. O índice vai avaliar a administração tributária como uma unidade de produção, são conceitos da própria economia privada, não é? Modelo empregado, a análise evolutória de dados, e a base de dados foi extraída do nosso sistema de acompanhamento da gestão dos recursos da sociedade. Modelos. Modelo com retorno constante de escala, insumo orientado, não é? Ou seja, cada real aplicado gera quanto? Despesa total das secretarias a despesa total foi mensurada, número total de servidores, aí do outro lado, somatório da arrecadação do IPTU, do Imposto de Renda Retido na Fonte, e dos demais impostos, ITBI e ISS, levando em conta também a população estimada. O índice de eficiência tributária encontrado tem uma média de 0 a 1, bem abaixo, né, do ideal, o máximo 1 e o mínimo 0,056, e tem uma média bastante baixa, de 0,334, levando em consideração 3/4 para frente e 1/4 para trás. Nós temos aqui uma média onde, quem sabe, daqui a um ano a gente consiga ampliá-la em pelo menos até 0,5. Já será um grande resultado. Esse resultado leva em conta justamente
os recursos empregados e os resultados obtidos. Aqui estão os índices de eficiência tributária, os melhores índices encontrados. Esperança, Guarabira, o prefeito Zenóbio está aqui presente, não é? João Pessoa, Monteiro, Piancó, Santa Rita, Serra Branca, Sapé, Patos e Lagoa Seca, os 10 melhores índices encontrados. E os 10 piores, Sossego, Quixaba, a prefeita de Quixaba também está aqui conosco, né? Temos um trabalho bastante interessante e eu digo sempre, quanto mais desafiador, melhor. Não é um trabalho crítico, não é um ranking que se pretende divulgar como bom ou ruim, é um ponto de partida para um estudo e um trabalho que vai começar e a gente já tem um índice para avaliar individualmente cada prefeitura do estado da Paraíba. Eu não tinha lhe mostrado ainda isso não é? Isso é uma surpresa, não é? Pois bem, tá? Bom, o índice de esforço fiscal estima scores de eficiência que representam o esforço fiscal de cada município. O modelo utilizado, essa fronteira etocástica, a base de dados, mais uma vez, extraída do SAGS e agora do IBGE, e possibilita a estimação do que poderia ser arrecadado do ponto de vista tributário em cada município. E as variáveis são interessantes, não é? O somatório da receita do IPTU é uma variável e também, do outro lado, o valor adicionado ao PIB no setor de serviços, porque esse valor vai impactar no imposto sobre serviços de qualquer natureza, o valor adicionado ao PIB pelo setor industrial, que também no mesmo tributo, o valor adicionado pela administração pública em 2014, número de domicílios urbanos, que vai ter influência no ITBI e no IPTU, a razão entre FPM e ICMS e a receita corrente 2016 é mais uma variável, o índice de desenvolvimento humano municipal. Aqui se falou em índice de desenvolvimento humano, esse índice também é levado em conta. E essa variável aqui é interessante, percentual da população que votou na oposição do segundo turno nas eleições presidenciais de 2014. Aí eu procurei saber o que era isso, não é? Eu fui estudar o que danado era isso. Aí fui ler o trabalho lá de Luiz Henrique. Em sala de aula a gente já diz isso, né, professora? Diz que quando em direito financeiro a gente vai falar de orçamento, ainda existe essa cultura em poucas prefeituras, vocês hão de testemunhar, mas ainda existe aquele princípio da impessoalidade, não é? Quando chega um munícipe lá para pedir um auxílio ou um benefício lá ao prefeito ou à prefeita, eu não sei se eu acho que isso acabou, mas sempre tem um servidor público assim por trás de prefeito, não dê não, que ele não votou na gente não. Tem isso ainda? Não tem mais não, tem? Tem, não, isso tem mais não. Não é de nós não, não é? Esse não é da gente não. Isso levou em conta no estudo. Por que isso? Porque o estudo prova cientificamente que naturalmente isso se comprova, né, prefeito? Infelizmente ainda existe isso no Brasil. Prefeito de oposição ao governo, o governo de oposição ao governo federal. Tem uma dificuldade, muitas vezes, de obtenção de determinado recurso, como se já não bastasse a crise econômica que já provoca isso, né, Leto? Às vezes tem essa dificuldadezinha. Então, isso foi levado em conta também no estudo. Tem uma influência muito pequena, mas foi levado em conta. Bom, o índice de esforço fiscal. A média, ela salta aos olhos que ela é bem positiva, ou seja, o resultado que está se obtendo naquilo que poderia ser arrecadado. Nós vamos ver aqui, para minha surpresa, o estudo que Luiz Henrique fez, a margem que se pode arrecadar mais com o cenário econômico atual é muito pequena, daí a importância desse trabalho que a Receita Federal vem fazendo, juntamente com a Junta Comercial e outros órgãos parceiros e entidades, de promover a formalização da economia, né? A Rede Sim é uma forma para se fazer isso. Porque com o cenário atual, a margem para agregar novos valores à arrecadação própria, essa margem ainda é muito pequena. O que se precisa é incrementar
a rigor, a economia local, com novas oportunidades de arrecadar, para que isso possa acontecer efetivamente. E temos aqui, mais uma vez, os melhores índices de esforço fiscal em Monteiro. Isso significa dizer que o que está arrecadando está bem próximo daquilo que é possível arrecadar. E as piores situações nessa coluna de cá. O índice de esforço fiscal, e aqui em números, os municípios paraibanos, nós vimos que arrecadaram 709 milhões em 2016. Segundo o estudo, poderiam ter arrecadado 841 milhões em 2016. Os municípios, bom, aqui está a diferença, que representou justamente o que poderia ser arrecadado e o que se arrecadou. O indicador de desempenho é justamente a conjugação numa média geométrica, daí porque a raiz quadrada, em relação ao esforço fiscal vezes o índice de eficiência tributária. A questão do esforço fiscal agora há pouco e o índice de eficiência tributária aquela questão entre o custo e o benefício. Aqui, no caso, o esforço, não é o que se arrecadou e poderia se arrecadar. E, no segundo caso, o custo, benefício daquilo que se gasta com a arrecadação, que efetivamente se arrecada. Nós temos aí o melhor desempenho, mais uma vez, de Monteiro, João Pessoa, Esperança, Santa Rita, Guarabira, Piancó, Serra Branca, Sapé, Patos e Cabedelo. E, do outro lado, com menores desempenhos, né, com desempenhos menores, Sossego, Quixaba, Carrapateira, tem uma margem muito grande de melhoria da média para baixo. Bom, e já caminhando para o final, como prometido, esse gráfico aqui representa, já agora para 2017, já pode ser uma oportunidade de melhoria. Eu gosto muito de eventos assim, porque a gente associa a teoria, a prática, a fala, ao que a gente pode fazer. O evento não fica um ponto de chegada, nem fica isolado, ele vira um ponto de partida, não é assim? Esses dados aqui, literalmente, são pontos de partida para um trabalho que vai se intensificar. Eu não diria começar, não é, Marialvo? Se intensificar, porque muito esforço, há de se reconhecer, já é feito pelas fazendas públicas municipais. Eu lembro, na época do prefeito Severino Maró, já foi feito um concurso lá em Santa Rita, tem agentes fiscais lá concursados, né? Eu conheço agentes fiscais lá que trabalham em bancos. Aquele exemplo que você deu, é difícil mesmo cobrar ISS de banco, viu? Eles alegam lá umas resoluções do Banco Central, e para encontrar, meu amigo, só indo no Banco Central, viu? Porque não está na internet, não. E há uma dificuldade imensa cobrar o ISS do banco. É a estrada que passa na porta lá do município, que ele pode cobrar o imposto daquela parte que foi construída no seu território. Difícil é encontrar a construtora, não é? É complicado. Bom, mas muita coisa tem sido feita em sede de esforço fiscal. Daí o estudo tem encontrado, no cenário econômico atual, uma margem, eu diria, pequena, não é? Diz que no Estado, a cada R$1 arrecadado, R$1 não se arrecada, de ICMS. Aqui nós teríamos, para cada R$1 arrecadado, faltou 30 centavos a arrecadar, é mais ou menos a relação que é feita ali de imposto próprio. Mas esse quadro aqui é um adendo que eu fiz ao estudo, já agora em 2017, onde nós fizemos o levantamento entre o planejamento da arrecadação própria para 2017 e como essa arrecadação vem se comportando com dados até o mês de maio. Nós já recebemos os balancetes de junho, mas hoje é dia 2, não deu tempo de processar e fazer a apresentação já com os dados do mês de junho, que recebemos os balancetes, os últimos agora no dia 31 de julho. Tá? Então, aqui estão os dados de maio. Com esses dados de maio, é possível perceber aqui quantidade de municípios e eficácia do planejamento até o mês de maio. IPTU, cerca de mais de 100 municípios arrecadaram 20% do IPTU planejado, apenas, não é? Apenas 40, entre mais ou menos 50 municípios arrecadaram 40% do IPTU planejado. Bom, mas IPTU é meio que sazonal. Não tem como você fazer essa avaliação por ano, a não ser que você descubra a periodicidade da arrecadação do imposto. Em Cabedelo, que eu sou morador de lá, já paguei, viu, prefeito, esse ano o IPTU. Sou morador de Cabedelo,
O carnê chega no mês de março, né, Zé? Não é isso? Não estou lá na dívida não, viu, Zé? Chega lá no mês de março, mês de maio, não é isso? E João Pessoa é um pouquinho antes. A tecnologia da informação está possibilitando, e agora com a notificação por via eletrônica, que a Justiça já permite, quem sabe as prefeituras possam fazer a notificação agora para pagar o IPTU pelo WhatsApp. Não é? Não é bacana? Quando terminarem de estourar os fogos lá em Tambaú, o fato gerador acontece, professora, no dia 1º de janeiro, né? Do IPTU. Quando terminar o foguetão, o celular começa. Lá em Intermares, eu vejo lá de casa os fogos de Intermares. Foi fraco esse ano, está em crise mesmo, né, Leto, o negócio? Teve poucos fogos esse ano. Eu vejo lá de casa. Resultado, quando terminarem os foguetórios do Réveillon, os WhatsApp chegam e todos os contribuintes estão notificados a pagar o IPTU. Que Frei Damião reze muito para que isso aconteça lá em Guarabira, não é, Zenobio? Pois é, a tecnologia tem possibilidade, isso já acontece. Não é? Hoje, a informática já permite que os bancos de dados estejam lá, para que os próprios carnês que são utilizados hoje se processem mais rapidamente. Mas a tecnologia da informação pode possibilitar um desconto para o contribuinte que já possibilite o desconto na conta. Hoje tudo não é na conta. A Energisa, a Cagepa, tem muita conta que você paga com débito em conta. Você dá um desconto aí de 40% para o contribuinte que autoriza você debitar na sua conta corrente o IPTU que você vai notificá-lo no dia 1º de janeiro. E está até mais próximo do 13º, porque depois ele alisa e não paga o IPTU. E se cobrar depois de carnaval, já viu, né? Bom, no caso do imposto sobre renda, vejam só um detalhe interessante, como o imposto sobre renda retido na fonte depende de menos esforço fiscal, porque o dinheiro já está com a fonte pagadora, não é? Ele já retém ali e fica para a entidade. Tem o nível de acerto entre o imposto sobre renda retido na fonte planejado em 2017 e arrecadado até o mês de maio é bem melhor do que no caso do IPTU. No caso do ISS, o nível também de planejamento entre o previsto e o executado é bastante modesto, e no caso do ITBI, da mesma forma. Esse gráfico a gente lê assim, como eu já expliquei aqui no IPTU, não é? Aqui no ITBI, por exemplo, o ISS, que é um imposto mais diluído durante o ano inteiro, apenas 20% dos municípios arrecadaram 50% do ISS previsto, 40%, quase 100% do ISS previsto, 60%, cerca de 50%, e assim, obviamente, vai diminuindo o índice de eficácia do planejamento até o mês de maio, entre o que foi previsto no orçamento e o que efetivamente foi arrecadado. Nós vamos, a partir dessa ideia, criar mais um painel de arrecadação, para que esses dados sejam apresentados em painéis, para que os gestores acompanhem mês a mês, pelos balancetes, a evolução desse trabalho que nós vamos iniciar. Assim como os painéis hoje já têm evolução de receita, de despesa, comparação por mesorregião, por microrregião, vamos fazê-lo também digamos assim, com inspiração nesse trabalho, a eficiência da arrecadação própria, para que haja um controle par e passo. Como nós estamos partindo para o Sagres diário, e essa é uma novidade também da gestão, não é? O Sagres diário vai nos possibilitar receber as informações de despesa diariamente, por enquanto da despesa, mas daqui para o final do ano vamos tentar também implementar a recepção das receitas também diariamente. Isso vai nos possibilitar uma resposta mais rápida àquilo que pretendemos fazer nesse trabalho. Bom, importância do aprimoramento da administração tributária municipal, atenua algumas obviedades, não é? Atenua a dependência de transferência de outros entes, redução daquele viés lá, não é? Daquele viés político, não precisa sair de pires da mão para canto nenhum, e aumento do esforço fiscal e da capacidade de oferta de serviços públicos. Então, quanto mais tiver administração,
obviamente, mais esforço fiscal haverá. E quanto mais arrecadação, a tendência é que a oferta melhore também de serviços. Nós vamos incluir no nosso questionário, as perguntas de: existe setor específico? Os recursos humanos estão capacitados? Existe a carreira fiscal? Recursos de informática apropriados? Cadastro de contribuintes informatizados e cadastro de contribuintes informatizados e atualizados. Um grande problema que as prefeituras têm é a história da planta, a planta para cobrar o IPTU. Não é fácil não, viu? Eu lembro que o ex-prefeito de Campina, veneziano, quis fazer isso, quase que arrancam aqueles cabelos dele, viu? E aqui em João Pessoa já se tentou fazer isso, vem se fazendo paulatinamente, daí a evolução da arrecadação do município. Atualização da legislação tributária, um sistema tributário informatizado, efetiva realização de procedimentos de fiscalização e a gestão da dívida ativa, que nada mais é daquele paralelismo entre a dívida ativa administrativa e judicial. A conclusão é que aos municípios cabem envidar esforços, obviamente, é o que a gente está tratando aqui, para tentar melhorar a situação fiscal local. E ao Tribunal de Contas, a gente, como nos convidou, a gente já se inclui, Marialvo, no trabalho, ao Tribunal de Contas do Estado, e com esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, já deflagrado pelo cientista do ramo, que desenvolveu a dissertação, o doutor Luiz Henrique, ele vai capitanear esse trabalho e vai, de forma técnica, fazer com que o tribunal possa acompanhar e avaliar a administração tributária dos entes sob a sua jurisdição. E quem sabe aqui na Paraíba, com a ajuda de todos, a gente conseguir criar um modelo para o Brasil inteiro, a partir desse trabalho que aqui foi feito. Eu, inclusive, para que não fiquem pensando assim, André, é outra coisa que você está prometendo. Não, eu gosto muito de falar com exemplos concretos. Aqui na Paraíba, como no Brasil inteiro, nós estamos avaliando o índice da efetividade da gestão municipal. Foi um índice que foi divulgado em meados do ano passado e vamos divulgar de novo. E aqui eu quero saudar, prestigiar, homenagear prefeitos e prefeitas, porque foi um índice construído por vocês. Somente a Paraíba e eu acho que mais 2 estados do Brasil conseguiram 100% de adesão das prefeituras. Todas as prefeituras responderam integralmente o questionário com aquele índice de efetividade da gestão municipal que envolve saúde, educação, tecnologia da informação, arrecadação. Então, só foi possível a gente chegar a esse índice de 100% de adesão, porque trabalhamos para isso, mas principalmente porque prefeitos e prefeitas se envolveram diretamente para que isso acontecesse. O doutor Roberto Lacerda está ali, é testemunha que os contadores são importantíssimos nessa jornada e ele recebeu certamente a orientação dos prefeitos para quem ele trabalha de prestar aquelas informações naturalmente ao tribunal. Sublinhando, Marialva, aquela história do desaparecimento por completo do leão e do lobisomem. Não há temor ao órgão de fiscalização, há colaboração, companheirismo, um caminhar para e passo, para que a gente possa ter, como já disse, e agora, em definitivo, chegando ao final, chegar àquela, digamos assim, aquela ambiência mais favorável de levarmos para a sociedade serviços públicos mais eficazes, efetivos e eficientes. Eu abraço a todos com o calor que o Tribunal de Contas possa transmitir para nossos parceiros e para todos que se fizeram presentes e desejo aos pais um excelente Dia dos Pais, que homenageiem muito as mulheres desse país, que são a origem da existência de todos nós, obviamente sob a proteção divina, e levem essa mensagem de que o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba está sempre aberto a inovações, a parcerias, rumo a tentar fazer com que essa e as futuras gerações tenham uma convivência melhor nesse mundo que Deus nos deu. Como dizia Ariano Suassuna, viver é duro, mas é bom. Muito obrigado, viu?
Agradecemos ao senhor conselheiro André Carlos Torres Pontes pela palestra que acabamos de ouvir. Agradecemos a